Então, a minha pergunta é essa, Luiz. Qual seria a ordem dos eventos? O evento final seria o trono branco, o juízo final, ou seria a destruição, né, do universo, né, dos elementos, dessa criação velha? Quem vem primeiro? Eu vou fazer uma pergunta para você, então, Dal. Já que você faz pergunta difícil para mim, eu vou fazer pergunta difícil para você. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Muito difícil. Michel deve responder, sabe, Michel? Boa noite, irmãos. Deus criou os animais, né? Eu acredito que ele já tinha criado já pronto. Aí o restante foi botando ovo. Exatamente. Primeiro foi a galinha, depois o ovo. Pessoal, essa é uma pergunta que o pessoal sempre, pelo menos na escola, né? Aquela coisa, ninguém sabe, né? Sabe sim, é só ler a palavra, né? Agora, com essa questão dessa pergunta, Dal, a gente podia ver os dois eventos, né? Um deles está em 2 Pedro 3, né? Isso. Segunda Pedro 3, versículo 7. 2 3, 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se aguardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. E 8, né, em seguida. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que o dia do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Que um dia para o Senhor, versículo 8, né? É como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Interessante essa, versículo 10 ali fala, o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. E esse dia do Senhor aqui não é um dia de 24 horas, mas é o dia que está em contraste com o dia do homem, que é o dia de hoje. Nós estamos vivendo, né, o dia do homem. E, mais especificamente, nós estamos vivendo os tempos dos gentios. Um dia, os tempos dos gentios acabam, e aí virá o dia do Senhor. Os tempos dos gentios acabam quando Israel é recolocado como cabeça das nações. Isso vai acontecer na aparição do Senhor, e o Senhor então vai guerrear as batalhas durante o período que é chamado a indignação, né, onde então ele desfará todos os inimigos, né? E depois
isso é o caráter do Senhor reinando como Davi. Davi ele batalhava as guerras do Senhor, e depois o seu reino toma um caráter de Salomão, que é um reino de paz. Praticamente não houve guerra no reinado de Salomão. E foi um reino pacífico, de muita sabedoria, de muita riqueza, enfim, né? Isso vai ser o milênio. Então, quando fala aqui do dia do Senhor virá como ladrão de noite, é esse dia do Senhor, que ele começa vindo a uma hora que ninguém espera, e ele tem uma duração de 1000 anos. E no dia do Senhor, né, fala, mas o dia do Senhor virá como ladrão, no qual, dia do Senhor, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão. Então, nesse dia do Senhor, vai acontecer isso, né? E a outra coisa que o Dal perguntou, está em Apocalipse, capítulo 20, né? Versículo 7. E acabando os 1000 anos, que é o dia do Senhor, né? Satanás será solto da sua prisão. E sairá para enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram contra a largura da terra para cercar o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Então, Dal, esse versículo 11 aqui de Apocalipse, ele fala desse trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, baseado nessas escrituras, eu digo que o trono branco, o grande trono branco, né, o dia que os livros serão abertos e os mortos serão julgados, né, aqueles que, na verdade, não creram, ele acontece depois da destruição do céu, deste céu que nós conhecemos, né, e dessa terra que nós conhecemos também. E aí haverá novo céu, né, no capítulo 21, onde é que ele fala? Capítulo 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Né? Então, se isso aqui estiver numa ordem cronológica, a terra é destruída, o céu é destruído,
até uma certa altura, né, vamos dizer assim, do céu, porque o céu são os céus criados, né, aquilo que Deus criou, né, e onde há, né, onde haviam os anjos, né, o Satanás, enfim, né, esse céu que é destruído. E a terra é onde nós estamos por enquanto, né? Eu acho que seria isso. O que você acha, Dal? Eu achei interessante como o irmão falou também do versículo anterior, o capítulo anterior aqui, o 20, né? Deixa eu botar aqui de novo. Acho que foi o 11. E aqui, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Eu estava tentando lembrar assim, de algum versículo, mas isso aqui realmente, pelo que aparenta ser aqui, né, irmãos? Como o irmão está falando, assim, existe uma ordem cronológica, existe o trono branco aqui, mas antes, né, fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Esse eles aqui seriam os que vão ser julgados, né? Eu acho que ele está se referindo aí à terra e o céu, né? O trono foi instalado, de cuja presença fugiu, né, a terra e o céu, e não se achou lugar para a terra e o céu, né? Porque eles foram desfeitos, né? Ok. Muito bom. Interessante, tem lá em Pedro, 2 Pedro 3:10. Essa palavra deixa eu ver em português, os elementos ardendo, né, os elementos ardendo se desfarão. A palavra grega dessa palavra que é traduzida como ardendo é luo, e ela significa soltar. Ela significa soltar, desamarrar, destruir, soltar uma pessoa que estava amarrado, né, ou então com um cinto, né, amarrada com um cinto, você soltar o cinto dele, ou as bandagens. Lembra quando o Senhor fala para as pessoas desamarrarem, né, soltarem Lázaro, que havia ressuscitado, né? Então ele estava amarrado, né? Então, eu penso, irmãos, que aqui está dizendo o seguinte, que quando fala de elementos, essa palavra elementos também, ela diz respeito tem uma outra palavra que fala rudimentos, né? Ou os princípios, né? Os elementos naturais do universo. Então, nós sabemos que tudo que há físico no mundo são elementos químicos, né? Então tem o oxigênio, o hidrogênio, o ouro, a prata, né? Enfim, todos os elementos químicos lá da tabela periódica, né? As aulas de química a gente via isso aí. E a partir desses elementos, todas as coisas se formam, né? Então, quando fala de esses elementos ardendo,
significa que esses elementos eles serão soltos. Aquilo que os mantém juntos será solto, né? Então, pode ser, né, pode ser que isso seja o Senhor liberando, vamos dizer assim, a força que mantém as coisas como elas são. Ela mantém os elétrons, lembra da história do elétron, né? Então tem o nêutron no meio, né, o núcleo, e o elétron fica virando, né, girando em torno do nêutron, do núcleo, né? E a bomba, quando eles fazem aquela bomba de hidrogênio, né, ou a bomba atômica, o que é? Na verdade, eles quebram aquela força que mantém o elétron do hidrogênio virando em torno do núcleo, né? E daí isso é uma coisa em cadeia, porque esse elétron solta o vizinho, que solta o vizinho, que aí faz aquela confusão toda, e é uma força que existe ali impressionante, né? Quem já viu algum filme, né, às vezes, daquela bomba que estouraram em Hiroshima, não sei o quê, né? Bomba atômica, né? É uma coisa impressionante, assim, é o calor que sai daquilo e a destruição, né? Então, talvez seja isso, só que isso vai ser para todas as coisas, né? Tudo vai se dissolver com esse calor, né? Obviamente que isso está dizendo das coisas criadas, né? E não está dizendo a respeito dos corpos, né? Porque nós teremos um corpo, que é o nosso corpo, né? Que o Senhor vai, na sua vinda, ressuscitar aqueles que o aguardam, que estão separados, né? O espírito e a alma do corpo. Eles vão ressuscitar e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Então teremos um corpo, e é um corpo físico, né? E esse corpo físico ele está protegido, né? Ele vai ser guardado desse momento, né? Porque aqui se desfará a terra, as obras, né? Que nela há. Por quê? Porque quando houver a nova terra e o novo céu, na eternidade não haverá sinal nenhum de pecado. Não é? E nessa terra, e mesmo no milênio haverá sinais de pecado. Por exemplo, haverá a terra de Edom, ela vai arder, ela vai fumegar, né? O fumo do juízo que o Senhor vai fazer nessa terra, ele vai fumegar pelo milênio inteiro. Então as pessoas vão olhar em algum lugar, assim, eu não sei em que direção, né? Mas ali vai aparecer uma fumaça ali, não é? Símbolo de juízo que o Senhor fez. E isso é algo que não vai existir na eternidade, porque toda o resquício, a indicação, enfim, qualquer obra que o homem tenha feito, né, não vai existir na eternidade. Então ali tudo vai ser feito novamente, né? Graças a Deus, né? Não vai haver resquício nenhum, né, do homem e da sua rebeldia, né? Amém, irmão. Muito obrigado, viu? Os irmãos aí que quiserem colocar alguma pergunta. Eric acionou a mão. Boa noite, irmãos. A minha dúvida é a seguinte. Na verdade, não é uma dúvida. Foi uma eu estava fazendo a leitura de Gênesis e acabei lendo Judas também e vi uma semelhança. Aí eu queria perguntar a respeito de Gênesis 6, que fala que os filhos de Deus, né, eles tiveram relações com filhas dos homens e geraram seres diferentes. E aí, quando eu li Judas 1, versículo 6, eu vi que falava que provavelmente seriam esses mesmos anjos.
E em Gênesis 19, quando fala da destruição de Sodoma e Gomorra, eu percebi que o juízo de Deus estava caindo sobre eles também porque eles tinham abandonado a forma natural de ter relações, estavam tendo relações estranhas. Aí eu queria entender se a destruição do mundo a primeira vez, através do dilúvio, também teve a ver com essa forma errada de ter relações entre os seres humanos e anjos, e se a destruição de Sodoma e Gomorra também foi por conta desse mesmo tipo de pecado. A gente podia abrir lá em Gênesis, né, para ver o que o Senhor fala ali com relação ao dilúvio, né? O Eric, é o que você estava perguntando? Ou não é o dilúvio? Eric, tá. Oi? O irmão está perguntando aí. Você pode especificar de novo aí a pergunta? Não, a pergunta é, Eric, se você está perguntando dos motivos que levou o Senhor a derramar o juízo do dilúvio, é isso? Isso. Se Tá. também teria a ver com o fato dos seres humanos estarem praticando relações ilícitas. Se tinha a ver com os seres humanos, com os anjos, e se, no caso, hoje mesmo, como existe relações entre homens com homens, se naquela época também já existia isso e também foi um dos motivos para Deus fazer acontecer o dilúvio. Uhum. Eu acho essa semelhança na destruição de Sodoma e Gomorra, né? Porque em Judas fala que esses anjos eles estão presos em cadeias, né, de trevas, porque eles fizeram algo parecido com o que estava sendo feito em Sodoma e Gomorra. Aí eu queria entender. No capítulo 6 de Gênesis, o Dal já abriu aqui, né, Dal? Fala assim, no versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem, não está falando de anjos aqui, que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Então, o motivo que levou ao Senhor destruir, né, aquela primeira criação, mas por causa de que Noé achou graça, né, aos olhos do Senhor, o Senhor guardou Noé e a sua família, foi por causa do versículo 5, né, a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Então, foi por causa do homem. Não é? E assim, e que mal que era? Era todo o mal que o homem era capaz de fazer, né? Então, era não só essa questão que você citou, né, desse erro do homem, mas toda a rebeldia que o homem tinha contra Deus, né? Então, o homem, naturalmente, ele é rebelde. Se diz alguma coisa para não fazer, é exatamente isso que a gente quer fazer.
né? Então, é aquela placa da estrada, né? 80 quilômetros por hora. Ah, eu não vou a 80, né? É 100. Ah, não vou a 100. É 120. Ah, eu não vou a 120. Né? Então, não importa a placa, não importa o número que tiver na placa. O homem vai acima. Não é isso que é? Isso é rebeldia. Então, a questão, por exemplo, desse erro com relação ao relacionamento deturpado, né, de um homem e a mulher também, é por causa de rebeldia. Porque Deus falou uma coisa e nós vamos fazer outra. Né? Então, é sempre nesse sentido. Né? A coisa é mais ampla além disso. Né? Isso é apenas um das más características do velho homem. Né? O velho homem, quando Deus condenou o velho homem na cruz, ele condenou o velho homem naquilo que ele é, na essência dele. Ou seja, ele é rebelde, ele é homicida, ele é ladrão, ele é homossexual, ele é fornicário, ele é mentiroso, ele é bêbado, ele é tudo que a gente possa imaginar. Né? Muitas vezes, um homem só não tem todas essas características. Mas por causa da característica do velho homem, o Senhor destruiu Sodoma, o Senhor destruiu a terra no dilúvio, e o Senhor destruirá essa terra, né, e esse céu e essa terra por causa também desse princípio, né, de rebeldia do homem, que vai atingir, né, o seu ápice, né, o seu clímax, o pico da coisa, vai ser quando o anticristo for manifestado e então haverá essa... E o homem vai adorar a imagem desse homem, né, do anticristo. Então isso aí é o ápice, né, vamos dizer assim, da rebeldia do povo de Deus, né, dos filhos de Abraão. E aí, então, o Senhor vem para julgá-los e julgar as nações também que estão em torno deles. Né? Não sei se isso respondeu, Henrique. É lógico que tem essas questões, aliás, Eric, existem essas questões, né, dos anjos também que foram presos, né? E por que eles foram presos? Eles foram presos por rebeldia. A rebeldia, ela é aquilo que faz eu não querer obedecer uma ordem, uma ordenação. A rebeldia é aquilo que me faz que, se for para não fazer, eu quero fazer. E eu vou fazer isso por rebeldia. Então, esse é o princípio, né? Entendi, sim, irmão. Obrigado. Ah. Quando a gente abre lá em 1 Tessalonicenses, aliás, 2, fala o mistério da injustiça, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus
querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque o mistério da injustiça opera, e somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Versículo 7. Já o mistério da injustiça. Quer ver? Abre para mim, por favor, esse versículo, o Dal. Vamos ver em outras versões como é que ele está traduzido. O mistério da injustiça, 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 iniquidade. Pouquinho melhor, mas não está bom ainda. Iniquidade. Iniquidade. Iniquidade também, impiedade, iniquidade. E o Darby fala lawlessness. Deixa eu ver a próxima, o King James, fala iniquidade. Não, mas deixa sem tradução. Eu pego aqui, peraí. Porque às vezes a tradução não pega o... Não... Lawless, né? A King James fala iniquity, que é o mistério da iniquidade, né? Mas o Darby fala o mistério da lawlessness. Law é lei. Lawless é sem lei. E o ness é o adjetivo, né? Então seria o mistério daquilo que é sem lei. Né? E daquilo que é sem lei, isso para o português seria rebeldia. Rebeldia é assim, se tem uma lei, eu vou contra. Então, até o Bill Orr, ele falava que ele preferia, né, a tradução, a nossa aqui que fala o mistério da injustiça, ou em alguns fala da iniquidade, a melhor tradução, o que explicaria melhor, né, é o mistério da rebeldia. E rebeldia, irmãos, sempre houve no homem. Sempre houve no homem. Por que que Eva tomou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Por rebeldia. Havia uma, havia uma lei. Pode comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu quero aquela. Eu quero aquela. E assim vai, né? A história do homem sempre em rebeldia. O Eric, já que o Dal não falou nada, eu falo. Pode fazer a pergunta, irmão. Obrigado, Luiz. Estava desligado aqui. Na filazinha aqui tem Eric e Jorge Aquino. É pergunta, Eric, ou deixou a mão acionada mesmo? Não, eu já respondi a minha pergunta, já. Certo. Então vou baixar aqui. Obrigado. Então é o Jorge Aquino. Boa noite, irmão. Eu queria, se possível, comentar o Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36, mais precisamente quando ele está no final, quando fala que, mas agora o meu reino não é daqui. Eu estava lendo, fiquei com a dúvida.
18:36, ó. Ele está falando isso aqui diante de Pilatos aqui, né? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu, a tua nação, os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Essa palavra mundo, deixa eu ver como é que ela está aqui. Deve ser logos, cosmos, é a mesma. Essa palavra é cosmos, quando fala deste mundo, né? E a palavra cosmos, ela tem a seguinte definição. O arranjamento, a ordenação do arranjo, incluindo seus habitantes e a ordem, toda a ordem de coisas, né? Então, quando fala deste mundo, o mundo ele tem três aspectos, né? Existe o mundo como aquilo que é físico, existe o mundo como aquilo que é aquilo que a palavra fala, que não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Né? Quando está falando do mundo, não significa que nós não devemos, que nós devemos nos separar da Terra, dos planetas, do Sol, da Lua, das estrelas, né? Não é nesse sentido que está falando a palavra mundo. Né? Quando fala, por exemplo, que os mundos foram criados por Deus, né? Deus criou os mundos, né? Então, não é nesse sentido. Então, o Senhor está falando aqui no mundo que é a ordem de coisas estabelecidas no mundo. Por exemplo, tem um versículo que fala que Satanás, ele é o príncipe deste mundo. Não é? Príncipe deste mundo. Por que príncipe deste mundo? E, inclusive, ele fala ali, quando o Senhor está sendo tentado, né, por ele, pelo diabo, ele fala lá em Lucas 4, ele fala assim, toda a glória eu vou te dar se prostrado me adorares, porque a mim me foi dada e eu a dou a quem quiser. Né? Então, que tipo de coisa é essa? É do mundo, é do sistema. Então, Luiz, acho que você ficou mudo aí, viu? acho que agora voltou, né? Mas então, quando o senhor está falando de mundo, ele está falando da ordem de coisas que são contrárias a ele, né? Então, o reino dele não é deste mundo, né? Dessa ordem de coisas. Mas um dia ele vai estabelecer nesta terra, neste mundo terra, nesse mundo físico, ele vai estabelecer a sua ordem de coisas. Eu penso que é nesse sentido, irmão, que fala aqui, né? E agora, Obrigado. por isso que ele fala no final também, Jorge, ele fala assim, mas agora o meu reino não é daqui. Agora, naquele momento, né? E aí depois, então, o Senhor vai ao céu, né? Como naquela parábola, né, de Lucas,
ele vai ao céu e recebe um reino, e depois ele desce e vem reinar, então, quando ele vier na sua aparição, né? Ok, obrigado. Irmã Ana Carolina. Pode falar, irmã. Oi, irmãos, boa noite. Minha dúvida é sobre a passagem em Atos 16, 31, que é quando tá Paulo e Silas, né, que eles estão saindo da prisão, e aí tem um carcereiro. E aí ele fala, ele pergunta, né, o que eu posso fazer, senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Aí eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. Aí eu tenho essa dúvida, né, porque a gente sabe que a salvação é algo que é individual, né? Você não pode crer pelo outro. Aí eu queria entender como é que se encaixaria mais ou menos essa passagem. Ana, tem um versículo em Josué, que eu acho que os irmãos conhecem, Josué 24:15, Dal. No 14, Josué fala assim para o povo, né? Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que está além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, o Senhor tem... E tem um outro versículo também, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo... Deixa eu ver aqui. Vai ser 14 ou 15. 15. Vai. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fosse batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfana. Além desses, não sei se batizei outros. Então, Ana Carolina, o Senhor, ele tem alegria de salvar não apenas a pessoa, aquele que crê, mas também a sua casa. Nós não vemos, por exemplo, a fé dos filhos de Noé e nem da esposa de Noé. Mas o Senhor falou assim, Noé, entra tu, tua esposa e teus filhos na arca. Entende? Então, pela fé de Noé,
eles foram salvos. Não sabemos, né, a vida deles, mas nós sabemos que eles foram salvos. E quando fala, então, lá em Atos, né, 15, 31, como você perguntou, aliás, 16, né, 16, 31, Paulo está falando assim, 16, 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu, e quando você for salvo, você vai você vai ordenar a tua casa para que ela também ande no caminho do Senhor. E se você fizer isso, o Senhor vai salvar a sua casa segundo a soberania dele, né? Então isso significa, né, se alguém na casa, né, por exemplo, dois, marido e mulher incrédulos, um se salva, um crê, ou o marido ou a esposa. Esse que crê, ele vai ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Pelo menos é o que é o que se espera, né? Vamos dizer assim, né? Aquele que crê, ele vai querer falar isso para todo mundo, principalmente para os da sua própria família, né? Por isso que fala lá em 1 Coríntios 5, capítulo 7, por favor, Breno, Down, 1 Coríntios capítulo 7, quando fala dos filhos, versículo 13. Ou melhor, 14. Porque o marido descrente é santificado, olha a palavra, santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificada, olha a palavra de novo, pelo marido que é crente, né? Então a mulher crente santifica o marido crente santifica a mulher. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são, olha a palavra diferente, santos. Não fala que eles são santificados, fala que eles são santos. Entende? Então, isso significa o quê? Exatamente aquilo que os irmãos têm nos falado, né? Que se, por exemplo, quando o Senhor vier, numa casa existe o marido ou a esposa crente, né? Apenas um deles. Os filhos que estão na idade sem responsabilidade com relação à resposta ao Evangelho, eles serão também levados no arrebatamento. Eles não vão pertencer à igreja, porque só pertencem à igreja aqueles que creram no Evangelho da sua salvação, né, que fala lá em Efésios 1:13, e, portanto, foram selados com o Espírito Santo da promessa. Esses fazem parte da igreja. Essas crianças não fazem parte da igreja, mas eles são os amigos do noivo, eles vão fazer parte de um outro grupo, né, de pessoas salvas, abençoadas, né, que estarão com o Senhor eternamente, né, eles fazem parte do povo celestial de Deus, né? Mas por quê? Porque um de seus pais cria, entende? Então é nesse sentido, Ana Carolina, que fala aquilo, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Obviamente, essas crianças, se crescerem, eles vão ter contato com o Evangelho. E aí eles vão ser responsáveis em crer ou não crer. Se eles crerem, eles serão salvos. Se eles não crerem, eles não serão salvos. Então é nesse sentido Deus tem prazer em salvar, mas tem prazer em salvar casas.
mas individualmente cada um precisa ter fé. É a mesma coisa do sangue, né? Lembra nas casas lá no Egito? O que o Senhor falou? Família dentro de casa e o sangue na porta. Então, aquele único cordeiro, né, morto, né, para aquela casa, e o sangue era colocado, né, na ombreira e na verga da porta, né? Aquele sangue, o Senhor via o sangue e o primogênito que estava lá dentro não ia ser ferido e a família toda estava a salvo, não é? Então é nesse sentido. Não sei se ficou claro. Ficou claro sim. Muito obrigada, irmão. Um pouquinho só, Ana Carolina, mesmo nesse capítulo 16, está falando, lembrei agora, existe um versículo também que fala na casa de Lídia, que ela também foi, que também fala da casa dela. Então, lá em Atos 16, deixa eu ver que versículo que é aqui. 14. 16, 14. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai aí. E nos constrangeu a isso. Então, ela ouviu e a salvação entrou na casa dela, por assim dizer, entende? Não significa, né, que, como você falou corretamente, né, a salvação é algo individual. Aquelas pessoas que são responsáveis, vamos dizer assim, cada um precisa crer no Senhor Jesus. Né? Mas quando fala das crianças, né, que elas estão naquela idade de ainda irresponsabilidade, porque elas não fazem as conexões, né, vamos dizer assim, né, elas estão em formação, elas, se o Senhor vier, elas serão salvas. Serão salvas, eu digo, elas serão levadas juntamente com o Senhor, né? Obrigada. Mais algum irmão para fazer pergunta? Luiz? Você poderia, Luiz, falar a respeito daqueles versículos que o Senhor disse assim: entrai pela porta estreita e a porta larga? Não lembro onde está aqui agora, o Evangelho. Dá uma olhada aqui. Você poderia comentar esses versículos? Mateus 7,13.
Então, no 13, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Quando fala de porta, fala de você estar num lugar e entrar em outro lugar, né? É algo que separa, né, uma coisa da outra. Ou então sair também, né? Você está num lugar, você sai, você vai sair pela porta. Mas aqui está falando em entrar, né? Entrar pela porta estreita. Quando fala de porta estreita e porta larga, significa que salvação é algo, né, como a Ana Carolina comentou, é algo individual. Então entra, é que nem aquela catraca de ônibus, né, que você paga e você entra no ônibus ou sai, né? Não passam dois ali, é um por vez. Né? Então, porta estreita, ela quer dizer o seguinte, que salvação é algo individual. Eu não entro, a minha família entra. Eu e a minha esposa, nós, como um casal, somos salvos. O casal foi salvo. A gente não ouve falar isso. Né? A gente ouve falar a casa foi salva, né? Mas é a casa individualmente, cada um na casa. Né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Né? Quando as crianças estão pequenas, eu estou ensinando-as a que quando elas fiquem maiores, elas saibam por si mesmas andarem no caminho do Senhor. Né? João, quando ele fala, ele escreve em 2 João, 2 João, versículo está vendo Apocalipse. 2 João, versículo 4. Clica ali no... Esse alguns está em itálico, tá vendo? Muito me alegro por achar que teus filhos andam na verdade. Então era a mulher e os filhos. Muito me alegro por achar que teus filhos andam na verdade. Então havia alegria. Então era ela, né, essa mulher e os filhos andavam na verdade. E João se alegrava com isso, né? Então é aquilo que a gente estava falando, né, de tu e a tua casa. Então entrar pela porta é individual, né? Voltando lá no nosso versículo lá, é Mateus 7,13, né? E aqui tem duas palavras, né, que elas são relativas, né? Elas precisam, elas são de comparação. Espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E no versículo 14, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos que a encontram. Então, essa palavra, muitos ou poucos, não é segundo a nossa avaliação. Não é? Odal, para você, quantos são muitos que entram por ela e que se perdem? Quantos são esses muitos? Pergunta.
No caso, se eu tiver uma noção da quantidade total, esse muito seria para mim a maioria, Depende, não é? depende. Ó, vou falar para você. Um dia, Abraão falou para o anjo do Senhor, que na verdade era o Senhor, né? Falou: Senhor, e se tiver naquela grande cidade de Sodoma e Gomorra, né, nas duas cidades, e se tiver 50? Pergunto para você, Dal, 50 é muito ou é pouco? É relativo aí, né? É relativo, É relativo aí. é relativo. Então, e aí Abraão vai até 10, né? Então, esse número de muitos e poucos, né? Por que eu falei isso? Porque esse número é um número segundo a avaliação de Deus. Né? É um número segundo a avaliação dele. Então, para ele, para Deus, se eu vou chutar um número, se dentre todos os salvos se perderem 500, pode ser que seja muito na avaliação de Deus. Entende? E esses poucos é a mesma coisa. É um número relativo, né? Agora, quantos que são poucos? Aquilo que é pouco para mim pode não ser pouco para Deus. Né? Então, é isso que eu acho que é nesse sentido que está escrito essa palavra. O Senhor não falou a quantidade, mas o Senhor falou que o caminho apertado leva à vida e há poucos que eu encontre, né? E, na verdade, não são poucos na avaliação total. Por quê? Porque nós sabemos, né? Uma vez meu irmão escreveu isso, é muito precioso, de que nos novos céus e na nova terra haverá mais pessoas salvas do que as pessoas que serão colocadas no lago de fogo. O lago de fogo foi feito para o diabo e seus anjos, não foi feito para o homem. Mas o homem vai, por sua rebeldia, ele vai para o lago de fogo. 50 pessoas é muito para ir ao lago de fogo, segundo a avaliação de Deus. Entende? Não sei. É lógico, eu estou falando só números. Eu digo assim, só para a gente exercitar o que isso significa. Né? Então, o que é importante? Que a salvação é algo individual, não é algo coletivo. Né? Algo coletivo é religião. Não, vamos lá, ó, minha família inteira, agora nós vamos lá na religião X. Né? Algum ismo aí do mundo. Né? Isso não vale. Não, isso é a porta larga. Né? Isso é a porta larga. Não sei se isso responde, irmão, a pergunta. Entendi, irmão. Sim. Obrigado. Tem aqui o irmão Leones. Deixa eu ver aqui. Está no chat aqui. Irmão Luiz, para explicar Gálatas 4. Quando Paulo fala que pregou em fraqueza, eles tinha Paulo como se fosse o próprio Senhor. Ele botou embaixo aqui. Fico na dúvida se Paulo fala que foi antes da conversão dele. Acho que deve estar colocando aqui conversão dele. Se deu para o irmão entender aí. Qual que é o versículo? É Gálatas 4, é isso? Isso, Gálatas 4. Deixa eu colocar aqui também.
Fraqueza da carne, não sei o que é isso aqui. Eu não sei a que se refere esse fraqueza da carne, né? Porque Paulo ele tinha uma quando as escamas que dos seus olhos caíram, né? Ele ficou cego durante 3 dias, né? E quando caíram as escamas, ele provavelmente não recuperou 100%, né, a sua visão. Isso foi um espinho, né, que o Senhor permitiu para que ele não se exaltasse, né, pelas revelações, pela excelência, né, das revelações que ele havia pregado. Então, eu não sei se essa fraqueza da carne tem a ver com essa questão física dele, né? Talvez fosse. Talvez fosse isso, mas eu não sei afirmar, irmão. Uma coisa com certeza é que Paulo pregou o evangelho não como ele fala lá em 1 Coríntios, né? Não com sabedoria, né? Embora que aqui é outra coisa, né? Estou falando de fraqueza da carne, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 2, aliás, capítulo 1, né? Aliás, 2. 1 Coríntios 2, no versículo 1, 2 e 3, né? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o evangelho, o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande temor. E a minha pregação não se constituiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Aqui é outro assunto, né, na verdade, né? Não ele não quis pregar o evangelho por sabedoria humana, né? Com sabedoria humana, né? Com palavras persuasivas, né? Tentar convencer humanamente, né? Por razões, né? Que a pessoa, enfim, as coisas de Deus, né? Mas deixando que Deus revele, né? Por demonstração, né? Do Espírito e de poder, né? Se alguém souber responder essa questão da fraqueza na carne, né, que fala lá em Gálatas. Irmão, quando fala de espinho na carne lá, não fala de um mensageiro de Satanás que esbofeteava? Não é isso que está escrito? Então, pode ser que seja isso, né? Eu só não tenho certeza, né? Irmãos, boa noite. E também, no contexto da passagem, pelo que eu entendi aqui, o apóstolo Paulo cita essa questão da fraqueza, porque quando o apóstolo chegou para pregar o evangelho, os Gálatas, eles receberam de boa vontade. O apóstolo Paulo até comenta que ele foi recebido como se fosse até o próprio Cristo, né, pela maneira que ele foi tratado e cuidado. Mas aí depois aconteceu que o apóstolo Paulo, mandando as cartas, né, conversando com eles, alguns estavam destratando dele, não dando mais crédito
E aí no verso 15, no verso 17, ele comenta, né, que havia entre eles pessoas que estavam mudando a verdade de Deus. Aí, ó, eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenham zelo por eles. Então, eu acredito que o apóstolo Paulo citou essa fraqueza para dizer mais ou menos assim: eu estava pior antes e vocês me ouviam. Agora que, não sei, a nossa relação mudou, né? Eu posso estar melhor, mas vocês não estão me dando mais crédito. Por quê? Aí o apóstolo Paulo está colocando essas cartas no jogo para que os irmãos pudessem perceber a mudança que estava tendo na relação entre eles e o apóstolo Paulo. Ou seja, desde aquela época, com o apóstolo Paulo já vivo, ele já estava sendo negado pelos cristãos. É exatamente isso, o Michel. Eu estava lendo aqui no comentário do Bruce, em Gálatas, e ele fala que, assim, ele tinha uma fraqueza na carne, alguma doença, talvez, com os seus olhos, que era uma verdadeira prova para ele no serviço do Senhor. É só essa observação aqui que ele fala. E no verso 15, irmão, ele fala assim: qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os olhos e nos daríeis. Ou seja, vocês arrancariam os seus olhos para me dar. Então, dá uma indicação que talvez essa fraqueza seja a visão dele. Exatamente. Uhum. Aí o irmão pergunta, né? Na verdade, fico na dúvida se Paulo fala que foi antes da convenção dele. Não, eu acho que tudo aqui é depois da conversão dele, né? Porque, aliás, Paulo não tinha fraqueza nenhuma, pelo menos ele achava, né? Quando ele estava na carne, né? Depois que ele estava em Cristo, aí ele percebeu as coisas, né? Mas quando ele estava na carne, ele não era fraco, né? Aliás, a gente vê lá por Filipenses, né? Que ele era hebreu de hebreus, fariseu, zeloso, enfim, tudo aquilo que ele se gloriava na carne, né? E antes da conversão ele matava os cristãos, não pregava o evangelho. Exatamente. Um pequeno detalhe. Exatamente. Um pequeno detalhe que não é pequeno, né? Eu sei, irmão, foi irônico. Não, eu sei. Não, irmão Luiz, é porque eu estava lendo aqui, aí o apóstolo Paulo, ele fala que quando ele pregou na fraqueza da carne, aqui no capítulo, ele disse que eles aceitou como se ele fosse um anjo ou o próprio Senhor, o próprio Cristo. Mas depois que ele começou a falar a verdade, Paulo diz: fiz minha causa vosso inimigo, dizendo a verdade. Então, nessa questão que eu fiquei em dúvida, porque como se Paulo estivesse dizendo que estava pregando em fraqueza e eles aceitou. Depois que ele começou a falar, mas não entende isso, ele está falando mais a verdade, e ele não está fazendo inimigo. Foi o que eu entendi aqui. Uma coisa que talvez ajude a gente a saber, né, o assunto, vamos dizer assim, dessa carta, é que Paulo havia pregado para eles, né, o evangelho, né, o evangelho puro, vamos dizer, né, o único evangelho, né, que ele fala, inclusive, e depois alguns, né, foram lá e pregaram outro evangelho, né, que são, na verdade, aqueles que queriam
incluir a lei na liberdade com que o evangelho libertava os gentios, né? Então, por isso que Paulo, ele é bem duro, vamos dizer assim, nessa carta, né, aos Gálatas, né? Paulo, ele é duro, vamos dizer assim, na carta aos judeus, quando ele escreve aos hebreus, e Paulo também, porque eles estavam com problema com a lei, e Paulo também é duro com os gentios, quando também estavam com problema na lei, na carta de Gálatas. Então ele mostra que tanto o judeu ou o gentil, o judeu está livre da lei agora, porque antes ele estava sob a lei. E o gentil nunca esteve sob a lei. Por que que agora em Gálatas eles querem se enfiarem debaixo da lei? Eles nunca estiveram, né? A liberdade que o evangelho traz para o judeu é a liberdade da lei. E a liberdade que o evangelho traz para o gentil é a liberdade da idolatria e como chama? Da imoralidade. Não é? Porque imoralidade e idolatria era característica do gentil. E lei era característica do judeu. E o evangelho, ele vem livrar, como eu falei, né, o judeu da lei e o gentil da imoralidade e da idolatria. E os judaizantes, o que estavam querendo fazer? Já que os gentios estão livres, né, da imoralidade e da idolatria, então vamos colocá-los sob a lei. Completamente errado, né, o princípio. Interessante isso aí. Portilho Júnior, quer perguntar, Portilho? Levantei a mão sem querer. Ah, tá certo, Portilho. Ok. Então, já são 9h39. Eu acredito que a gente já pode estar encerrando aqui mais uma reunião, né? E se algum irmão tiver mais alguma pergunta aí, anota aí para a próxima ocasião, se o senhor permitir. Né? Michel Querino, você pode agradecer para a gente estar encerrando? Certo, vamos lá, irmãos. Meu Deus, meu Pai, agradecemos aqui, Pai, por essa reunião maravilhosa que tivemos para aprendermos um pouco mais de Ti e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Pai, que possamos viver a nossa